Aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador da pós-graduação em análise psicocomportamental da linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade e acertos em análise no YouTube. Sim! Se você quer aprender o que eu faço, é muito simples. Eu aconselho a você dar os primeiros passos na linguagem silenciosa através da jornada da linguagem silenciosa. E sabe onde você acessa? Em nãomintapramim.com.br. Vai estar fixado aqui embaixo. Visite lá e comece essa jornada, esse caminho sem volta, que é a linguagem silenciosa. E aí você pode chegar, inclusive, até na pós-graduação, que são outros vários níveis, beleza? Dito isso, vamos analisar quem? Pois bem, se vocês não sabem, a internet parou. A internet parou, né? Aquela briga de youtubers, brigas de direita e esquerda, porque o Álvaro Borba, muito conhecido lá no canal Meteoro, que tem um viés explicitamente de esquerda, com Arthur Duval do MBL, que também tem aquele viés de direita. Declaradamente o MBL é de direita e o Meteoro e a turminha do Meteoro ali é de esquerda. E aí, onde foi feito esse debate? Foi feito lá no Inteligência Limitada com meu amigo Rogério Vilela, que inclusive vai me dar o prazer de estar no meu podcast daqui a alguns dias, lá no Pela Fechadura. Se você não conhece ainda, tem uma playlist aqui com o meu podcast. Ricardo, mas esse canal não é só um canal de análises das expressões e tal? Não, eu tenho dito isso há muitos anos. E por que as pessoas me pediram para analisar esse debate? Antes de eu ter o canal do Não Minta Pra Mim, eu já existia, né? Eu não fui criado dentro do YouTube, eu já existia e, inclusive, falando sobre esse tema. Eu tenho turmas há mais de 10 anos, na realidade nós estamos já na 54ª turma sobre comunicação persuasiva, né? Comunicação em massa. Eu tenho um best-seller que, inclusive, está lá na Amazon, Como Manipular e Persuadir Milhares de Pessoas. Esse aqui é um dos meus livros, dos meus best-sellers, e eu treino bastante gente. Inclusive, ajudamos agora a eleger um deputado no Texas. Ele veio fazer esse treinamento com a gente. Como vem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, já recebi vários prêmios sobre comunicação em Paris, em Londres, nos Estados Unidos. Vou receber, estou indo viajar hoje, agora. Só vim aqui correndo fazer essa análise para vocês, para receber mais um prêmio lá em Portugal. Já palestrei no TED e, como eu disse, eu já auxiliei, já até hoje eu faço, não que eu já fiz no passado, eu estou atuante em relação a isso, ajudando muitas, mas muitas pessoas a criarem a sua digital, a terem a sua forma específica e não decorar livros, decorar termos, nada disso. E encontrar qual é o seu jeito de palestrar, o seu jeito de se comunicar, o seu jeito de debater. Então eu tenho feito isso há mais de 10 anos, na realidade chegando já há 14 anos treinando pessoas com a sua comunicação persuasiva, comunicação em massa. E aqui nós tivemos realmente um aspecto muito importante para a gente analisar. Tinha muita coisa, são 2 horas. Eu vou pegar os pontos principais, não pegarei todos os pontos, não ficaria talvez maçante. Quem sabe a gente não faça isso num outro tipo de debate que pode acontecer. Se vocês gostaram, eu posso fazer outras análises de debates como esse para a gente mostrar. Fiz bastante na época da eleição, mostrando qual era o perfil de cada um, qual era a maneira de cada um debater, o seu avatar de comunicador, enfim, de uma maneira super prática. Você não precisa decorar nada, você não precisa decorar nomes difíceis, nada disso. Na realidade, a comunicação ela vai fluir naturalmente e você vai entender em qual é o aspecto que você mais se adapta, o que você mais gosta, por que a comunicação muitas vezes ela é tão persuasiva e que sim, você precisa se preparar para se comunicar. Vamos falar sobre isso agora, a partir de agora, e beba água, beba muita água. E taca ali play. Chegando aqui, pessoal, então, primeiro falando do Vilela. O Vilela, ele teve uma participação mínima aqui, né? Até o tema nem precisaria que ele fosse aquele host ali que fosse provocado as pessoas, né? Aquele provocador. Não, eles mesmos já estavam se provocando, já começaram nas suas aberturas ali se provocando. E o Vilela fez um papel muito bom, que é do quê? Não interferir na rinha, né? Porque praticamente foi uma rinha. Começou devagarzinho, mas depois virou uma rinha e um dos lados realmente perdeu a mão, porque parece que não está acostumado a debate. Você quer o resumo? Arthur está acostumado a debate. Arthur está acostumado ao antagonismo. Arthur está acostumado a enfrentar pessoas, principalmente
no ambiente destas pessoas. E claramente o Álvaro não sabe enfrentar uma comunicação em massa fora da Câmara, onde ele controla. Basicamente foi isso que aconteceu. Teve alguns momentos importantes, interessantes, do Álvaro também, mas resumidamente foi isso. O Arthur realmente deu de lavada em cima do Álvaro, independente se você é de esquerda, se você é de direita, não é isso. Tanto é que, cara, eu tenho rusgas ali com o Arthur, por conta que muitas vezes ele se mistura. Muitas vezes ele é o youtuber, mamãe falei, outra hora ele é o deputado, outra hora ele é simplesmente o Arthur, que treina aqui na Zona Leste, puxa ferro ali na academia e tal. Enfim, quem que é o cara que você encontra? Eu tenho algumas rusgas com ele por conta disso, que depois, né, a história mesmo mostrou que ele se perdeu no personagem. Eu já tinha cantado essa bola e ele se perdeu no personagem, e aí ele acaba perdendo um mandato, e a gente vai chegar nesse ponto, não porque ele cometeu um crime inafiançável, hediondo, né, uma falta de decoro absurda, não, porque ele criou um personagem que ele não tinha forma, ele não tinha uma característica única. Em algum momento ele era o deputado, outro momento ele era o youtuber, outro momento ele era simplesmente um cara comum, e aí isso fez mal para ele. Esse que foi o grande pecado do Arthur. Mas enfim, mas não é por isso que eu vou analisar e botar o dedo na ferida e falar, eu quero prejudicar aqui fulano e ciclano. Como eu disse, análise psicomportamental da linguagem, você precisa se ater ao conteúdo e não aos personagens. Beleza? Dito isso, taca ali play. Chegando aqui, pessoal, se você curte esse tipo de análise, é muito importante você fazer os 4 passos. Primeiro, perceba se você está inscrito no canal. Muitas vezes, por falta de atividade, você vai ser desinscrito do canal. O YouTube tira a sua inscrição. Muitas vezes as pessoas estão relatando isso. Então, veja se você está inscrito, inscreva-se no canal. Depois, habilite as notificações, aperte o sininho. Antes, somente habilitar as notificações te elegia a receber as notificações. Coisa meio óbvia. Só que hoje não. Depois de 1,5 milhões de pessoas seguindo, o YouTube só vai mandar as notificações para quem realmente for engajado ao canal. Como é que eu me engajo no canal? Dê like nesse vídeo, deixe rastros, dê like nesse vídeo e todos os outros que você assistir e comente alguma coisa. Comente aqui embaixo. Vai ser muito importante o seu comentário, a sua visão, o que você achou do debate, o que você curtiu. Mas de uma maneira, vamos tentar trazer a comunicação e não torcidas. Porque, cara, a internet vai achar que o Borba ganhou, que o Duval ganhou e assim vai, sabe? A esquerda ganhou, a direita ganhou. Esquece isso. Tente olhar o debate. Sabe para quê? Para você depois levar isso para tua vida. Isso vai ser muito interessante, muito importante. Vamos lá? Vou até botar meu óculos aqui. E eu separei alguns momentos, como eu disse, que me chamaram bastante atenção. Talvez até em alguns momentos eu vou acelerar para a gente ganhar tempo, tá? Porque não precisa ser algo muito minucioso, mas a gente pegar a narrativa, a gente pegar a forma, a argumentação, a quebra de ideias, a quebra da lógica, a disputa ali das palavras, né? A parte emocional, quando atacam ali a credibilidade do orador, e, enfim, que são os 3 pontos principais de uma narrativa, né, de uma oratória, que é a credibilidade, é a emoção e a lógica. Simples assim. Você precisa passar a credibilidade, você precisa passar um pensamento lógico e você precisa fazer isso com emoção, com algo que realmente transmita que você está vivendo aquilo, tá? Bora lá então? Deixa eu dar aqui o taca ali play. Vamos lá. É a abertura. Presta atenção que na abertura a gente já viu para que lado ia caminhar esse debate. Vamos lá. Eu acho que vocês vão se decepcionar. Quem tá achando que vai ter gritaria e dedo no olho, não vai ter. Espero que não tenha, porque são 2 pessoas civilizadas e a gente conversou antes aqui. E vai ter choque na cadeira para quem gritar aqui. É legal isso, porque ele já joga um recadinho, tipo assim, ó, vamos manter isso aqui em alto nível e tal. E é bom trazer esse elemento, né? Ele dispara ali uma âncora ali, né, de emocional. Vamos lá. A gente instalou um negocinho para dar choque aqui. Então eu queria agradecer muito a presença de vocês que estão com a gente também e pedir para os nossos convidados, cada um se apresentar. Álvaro, tua câmera é aquela, fala um oi pro pessoal e se apresente. Aê, muito obrigado, Vilela. Quero agradecer o Luigi e seu chat tóxico. Exato. Depois, cara, pegaram tanto no pé desse Luigi, porque o Luigi insistiu muito pra ele ir, e aí deu no que deu, né? E aí começaram a tirar um barato do Luigi, né? Dizendo, obrigado, hein? Show de bola, ainda bem que você mandou o cara lá. E no fim jogou o cara na frigideira, né? Jogou o Álvaro na frigideira. Vamos lá. E proporcionaram esse encontro. Eles quase forçaram a gente. Preste atenção em como ele abre, como ele faz a abertura da apresentação dele e em relação, inclusive, também ao seu debatedor. Vamos lá. A gente ia fazer, né?
Quero agradecer a equipe técnica do Vilela, porque eu cheguei aqui com várias dúvidas, estamos montando estúdio por lá também, o pessoal me orientou aqui, me deu uma consultoria, então obrigado, Léo, obrigado, galera, muito mesmo, né? Abertura muito boa até aqui, por quê? Ele já chega quebrando o gelo, agradecendo o Vilela, que é o host ali, a pessoa que vai fazer o intermédio do debate, agradecendo a galera em volta da técnica, isso é muito bom. Então ele fez uma abertura interessante, né? Isso aqui é como se fosse um xadrez, ele fez uma abertura interessante, só que daí ele peca em uma coisa, vamos lá. E o que mais que eu posso acrescentar aqui? Pô, fazer meu jabazinho. Claro, posso? Agora é a hora. Então a gente faz o Meteoro Brasil, é um canal informativo, a gente acredita. Desnecessário fazer jabá na abertura. Não faça esse jabá na abertura. Ou seja, quando você está sendo convidado para um debate, para uma apresentação, seja lá onde for, cara, uma entrevista, deixa fluir no meio do caminho ou no final. Você está na casa dos outros. Na tua casa é diferente. Na casa dos outros, você só faz o jabá no final, ou quando você está trazendo ali algum conteúdo, você pode até fazer um link. Logo no início, não fica tão legal. Muito mais num jornalismo honesto que num jornalismo pretensamente imparcial, uma vez que isso ou não existe direito, ou não existe simplesmente. Eu vou acelerar, então, tá? Sim, a gente tem um viés, sim, a gente milita, mas a gente percebe que a mídia hegemônica também milita, né? Quem acha que não? Pois é, a família Saad, da Band, tem várias propriedades agrícolas e fala bem do agronegócio o tempo inteiro. Sempre tem interesse. A Globo também faz das suas, a Record não para de noticiar novos tempos da Universal na África e tal. É mesmo? É verdade. Então, a gente assume nosso viés, que é um viés que busca a igualdade. Minha grande obsessão nesse mundo é ver a humanidade vencer a fome, é uma coisa que me faria muito feliz, né? Então aqui ele está mostrando que o canal dele explicitamente tem um viés, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Eu só discordo um pouco dele que sim, é possível você analisar fatos sem se contaminar, que isso é uma das coisas que a gente ensina muito lá no protocolo da linguagem silenciosa, ou seja, treinar para você se abster das suas emoções pessoais. Eu até brinco, né? Um juiz de futebol, ele odeia futebol? Não, pelo contrário, um juiz de futebol ele deve amar futebol. Um juiz de futebol não tem um time do coração? Óbvio que ele deve ter um time do coração. Por conta disso, ele vai apitar de forma errônea porque ele gosta de um time e odeia o outro? Não. Humanamente é possível sim você fazer uma análise técnica, uma análise onde você vai colocar a tecnicidade do negócio e não as suas paixões. Vamos lá. Mas não tem problema nenhum em você ter um canal, um viés, um veículo de comunicação voltado a um lado ao outro, seja ele qual for. Vamos lá. Então, o jornalismo norteado por essas percepções nossas, né? Mas essas percepções, elas sempre são colocadas de maneira muito clara, né? E a gente deixa muito óbvio esse viés sempre, né? E, claro, dá preferência aos fatos antes das opiniões. Então, é aí que também tem uma coisinha estranha, né? Aos fatos antes das opiniões. E, na realidade, não é isso que a gente vê lá no Meteoro. Eu já assisti algumas vezes e é destilado de opiniões. Então, ele pega o fato e depois ele destila com as opiniões, com o viés ideológico dele. E mais ainda, a gente vai ver que durante o debate aqui, ele não conseguiu se atentar aos fatos, mas sim a forma, ou seja, a emoção que ele passava as informações. E ele acreditou, de fato, que como funciona lá no Meteoro, talvez funcionasse aqui. Ou seja, passar algo com frases prontas, de forma emotiva, e ele vai tentar fazer isso várias vezes, escolhendo palavras eruditas e olhares, ele venceria o debate. E, cara, não é assim que se vence um debate, não é assim que, na realidade, você convence pessoas, vende alguma coisa, negocia. Não é dessa forma. É utilizando realmente a lógica, utilizando a congruência, não só verbal, mas das suas ideias, e se preparar. Acredite, até numa negociação que você senta ali na mesa e tal, existe um preparo. Não é chegar lá e vamos ver como é que... Não, a negociação é uma grande dramaturgia. Você só vai lá atuar. Você não vai ali esperando que o resultado aconteça em cima da mesa de negociação. Não é assim. Grandes negociadores treinam muito na hora da dramaturgia, ou seja, aquilo que está sendo negociado. Vamos lá. Esse é o Meteoro Brasil, nosso projeto. A gente está com um novo, Vilela, chamado TV Cringe, para onde estão indo os nossos vídeos ensaios, uma conversa sobre cultura. É uma TV Cringe? Cringe, sabe o que é Cringe? Cringe eu sei, essa parte é legal. O pessoal novo que chama a gente que é mais velho, né? Não, mas é uma sigla também, meu caro. Que? Cringe? Comitê Revolucionário da Intentona Geriátrica. Que é uma brincadeira. Ah, essa eu não sabia. Estamos velhos e cansados de protestar pelas mesmas coisas. Tô nessa contigo. Posso saber o ano que você nasceu?
Eu? 83. E aí me surpreendeu, cara, porque eu achei que esse cara tinha uns 58, cara. E ele tem 41, sei lá, por aí. O envelhecimento precoce tem a ver Você vê que o Vilela até foi pra trás e falou assim, eu tô bem na fita, mano. Eu tô bem, cara. Eu tô com 50 e sei lá, o Vilela tá com 53, né? Indo pra 54, talvez. E ele já botou a mão pra trás. Aí falou, cara, eu tô bem, hein? Você vê o sorrisinho do Vilela, depois volta e vê. Com estresse pós-traumático. 70, cara. Agora se você tá se achando velho, eu então sou um idoso, cara. Mas tá bem na fita, né? Bem-vindo ao clube. Muito obrigado. Você é bem-vindo na TV Crítica. Obrigado. Vá lá, Arthur, tua câmera. Aí perceba que ele não se direcionou ao Arthur. E aí você já viu, né? Para onde iria esse debate. Ele não se direciona, ele não cumprimenta o Arthur. Aquela, se apresente para o povo, dê seu oi e faça o seu jabá. Pessoal, obrigado aí pela atenção, pela audiência. Agradecer o Vilela também, que mais uma vez chamou a gente para ganhar view nas nossas costas, né, Vilela? E aí brinca com o Vilela também, faz uma abertura brincalhona, quebrando o eu? Depois você fica fazendo corte 2 meses. Isso aqui vai render pra vocês. Eu quero 2 comissão meses. dos seus anúncios, tá? Eu quero comissão. Tirou uma brincadeira, tirou um sarro ali com o Vilela, brincou, tirou uma gargalhada dele. São do Luiz. As pessoas põem lá, Arthur Doval no YouTube, em vez de aparecer no meu canal, aparece aqui, ó. É verdade? É, meu. Agradecer a todo mundo e agradecer o Álvaro também. E já foi agradecendo o Álvaro. A primeira coisa que ele fez foi agradecer o Álvaro. Você viu a diferença? Ter aceitado o debate, né? Enfim, o meu objetivo aqui... É engraçado que ele fala no debate, dá uma situação ali de medo. Ele estava com medo do debate? Não, mas acho que por toda a situação que há de vir. Então ele faz até uma expressãozinha de, tipo, cara, vou ter que debater com alguém que de repente não é uma situação tão agradável. Assim como o outro também acaba abrindo isso no meio do jogo, né? Dizendo que o Arthur é repugnante, que ninguém gostaria de receber ele no estúdio deles, ele é uma pessoa abjeta e tal. Eu acho que a gente tem uma chance ímpar de desmistificar várias e várias coisas e várias mentiras que se dizem, inclusive sobre o MBL. Então eu acho que é uma oportunidade muito boa, porque eu não estou falando com um imbecil, um tontinho, eu estou falando com uma pessoa inteligente. Elogia o seu debatedor, olha que legal, olha que abertura boa. Na abertura, como eu disse, foi boa a do Borba, mas do Arthur foi muito melhor. Que tem oratória e que é quase um curador de ataques ao MBL, né, meu? Tem mais de 50 vídeos no seu canal falando de mim, do que... Ele elogia o debatedor. Do MBL, então eu acho que assim, você é um bom porta-voz, vamos chamar de dúvidas, das dúvidas que as pessoas possam ter sobre os métodos MBL. Então acho que isso aqui é uma oportunidade maravilhosa da gente, de forma educada aqui, colocar as nossas divergências e as pessoas escolherem, né, em quem elas acreditam mais. Foi educado o Arthur, fez uma boa abertura, trouxe elementos ali ao qual ele poderia elogiar. Você não precisa gostar da outra pessoa, mas existem elementos que você pode elogiar, que você pode trazer e falar, cara, olha que importante, de novo, é que nem eu falo, a internet está muito em 0 e 1. Aqui nos comentários aqui embaixo vai ter vários assim, né? Que são os binários, né? Se eu gosto de um, eu tenho que detonar o outro, ou se eu gosto desse aqui, o outro só tem defeitos, né? E a vida não é assim. Vamos lá. E vamos para a primeira pergunta, que vai começar com o Borba. Vamos lá, com o Álvaro Borba. Vamos lá, para o Álvaro Borba perguntando, e foi uma pergunta muito doida, eu achei. Vamos lá? Aproveitar a gentileza do Arthur, e porque já eu tenho uma primeira pergunta, tá, Arthur, da qual dependem todas as outras. Uma pergunta que norteia a minha conduta a partir daqui e diz se essa conversa é ou não possível. Essa pergunta demanda uma resposta direta e inequívoca. Então vamos lá, ele quer que as perguntas sejam de forma direta e inequívoca. Guarda isso que a gente vai lembrar lá na frente, beleza? Gostei dessa conotação ali, contundência e tal, só que ele tá muito nervoso. Você vai ver que o queixinho dele tá tremendo, o cara tá tremendo, ele tem às vezes uma respiração de soquinho. Presta atenção. Note como eu vou fraseá-la. Você se considera um fascista? Nossa, eu perguntei se você se considera e não se você Eu tô me sentindo aqui uma... Perceba aqui o quanto que... Vou até voltar alguns frames aqui, ó. E perceba, eu vou deixar bem... com 50%. Olha aqui. Ele dá uma tremidinha. Olha isso. Olha quanto treme, tá vendo? Todo sério aí, meu. Ele tava nervoso, né? Vamos lá. Tenso, calma aí, meu. Mas claro que não. Considera... É claro que eu não me considero um fascista, né? E eu já acho até, sei que você vai puxar aqui, aquela minha brincadeira na UFSC, provavelmente é isso.
Não, claro que eu não me considero um Só fascista. pra entender esse contexto, que brincadeira. Que você, inclusive, também ficou me zoando aqui. Que eu achei, pô, então os fascistas aqui... Não, eles falam assim, porque não... como é que ele fala? Não vai ter, não sei o que lá, vai ter fascista. E passou, não sei o que lá, e passou fascista. É claro que foi uma brincadeira, é claro que eu não me considero um fascista. Muito bem, essa resposta tão direta e tão digna abre espaço para que eu possa me comunicar com você. Não, olha isso, cara. O cara tá numa tensão. Ele tá. O que passou na cabeça do Borba? Tipo, eu vou intimidar ele olhando nos olhos. A partir daí, agora eu autorizo você a falar comigo. Agora sim eu vou me comunicar com você. Não sei onde ele aprendeu isso, né? Pra começar um debate. Bom, então. Olha. Quer fazer alguma pergunta para ele também? E parou ali, né? Então eu autorizo. Tá? E fica ali, e o outro rindo, né? Quebrou o gelo. Cara, eu não sei, eu tô aqui pra falar O Arthur tá muito mais tranquilo. Ele tá acostumado, ele tem cancha, ele tem tarimba, ele tem experiência. O Arthur é um cara que, por exemplo, se você pegar ele, sei lá, ele acaba de acordar, você pega ele, vamos debater! Ele vai debater. Ele, sei lá, acabou de transar, vamos debater! Pá! Ele vai debater, entendeu? Ele tá fazendo isso há anos, há anos. Não concordo muito com muitas das formas que ele cria a sua argumentação, que é aquela argumentação básica, que a gente vai chegar a falar lá na frente, que basicamente ele usa isso em todos os vídeos para deixar a pessoa ali, e quando ele não consegue, ele fica putaço da vida, enfim, e aí ele provoca para que realmente haja ali uma reação da pessoa e tudo mais, mas é o que ele aprendeu a fazer. Existem outras formas, mas é o que ele aprendeu a fazer. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui interessante, senão a gente vai para frente, tá? de tudo. Acho que a gente vai falar de tudo, né, cara? Vamos falar de, sei lá, de Marielle, de Lancelotti, do meu áudio, dos 400 milhões, de inimigos públicos. E assim, se o Álvaro quiser tocar o debate, eu acho que eu tô aqui à vontade. Legal que você vê que ele trouxe todos os pontos aos quais seriam prejudiciais a ele já joga na mesa. Vamos falar disso, para dizer, ó, nada vai me surpreender. Vamos falar disso, tal, porque nada vai me surpreender. Vamos lá. Se não, eu posso também seguir uma ordem aqui de coisas que a gente pode falar, mas aí eu deixo com o Álvaro que escolhe. Quer que ele comece? Eu creio que nós temos um tema da hora. O Arthur não conseguiu reaver os seus direitos políticos, né? Ele perdeu um processo, né? E eu acho que esse é um bom tema, Arthur, porque afinal de contas está no noticiário, é uma notícia que saiu ontem, né? E aqui eu puxei, claro, vinha abastecido, com a reportagem do O Globo, intitulada... Então, veja que interessante. Em outro momento aqui, primeiro ele falou que ele quer respostas objetivas, contundentes, sem margem para interpretação ou emoção. Aqui ele fala da consultar as fontes, ou seja, consultar o mainstream, né, os grandes veículos. Guarda isso também, porque todas as regras que ele está se abrindo, ele não vai cumprir. Então, tudo aquilo que ele impõe como as bases do debate, aí depois ele não vai cumprir. Vamos lá. Arthur Duval tenta retomar direitos políticos, perde ação e é condenado a pagar R$5 mil. Você, pro O Globo, foi procurado, dessa vez você respondeu, não é sempre que você ou sua assessoria responde essas reportagens, você disse, minha cassação foi ilegal. Eu quero saber onde está a ilegalidade, porque, aqui eu vou me permitir opinar, a sua cassação, para mim, representa uma evolução do processo civilizatório dentro da política brasileira. Porque você não tem um mandato que a política brasileira fica um pouco melhor. Na verdade... E aí já atacou ele. Você viu que ele foi o primeiro ataque foi dele. Você saindo, a política fica bem melhor, tal. Ele poderia ter feito simplesmente a pergunta, mas ele quis dar uma beliscada no Arthur. Vamos ver como o Arthur sai. Seguinte, eu não posso falar muito juridicamente sobre isso, mas o meu processo foi absolutamente atropelado. Tem diversos, mas são diversos motivos, né? Não ouviram as testemunhas que eu tinha para trazer, não me ouviram, perderam prazo, começaram no lugar errado. Enfim, tem uma série de motivos jurídicos para isso. Como esperado, o juiz... E aí o outro fica fazendo caras e bocas, desnecessário já começar com caras e bocas. Você ficar impávido, colosso, não é bom. Às vezes é importante você fazer expressões ali para acompanhar, para negar aquelas afirmações ou respostas que estão sendo dadas. Mas logo no início, pega mal esse desdém inicial. E ele começa a fazer isso logo no início. E aí a galera de casa começa a pegar ranço, porque ele faz a pergunta, o Arthur está respondendo, em vez dele analisar e depois retrucar, não, já começa com caras e bocas. Não é legal fazer isso. Vamos lá. Da primeira instância não quis julgar o mérito, tá? A sentença dele tem 2 páginas, ele não quis julgar o mérito, e isso vai ser, eu vou recorrer para as instâncias pro colegiado no momento oportuno. Então, eu tenho a dizer sobre isso, sobre a ação em si, é isso. E aí não ofendeu o Borba, respondeu de forma tranquila, e aí o Borba vem e disse, não posso falar juridicamente, e a pergunta foi, onde está a ilegalidade? Considero a resposta insatisfatória. Tudo bem, é o que eu posso falar isso. O meu processo tem... E ele tá tremendo ainda, ele tá todo tenso. Diversos problemas legais, mas eu não posso falar de todos eles aqui, mas... tem muitas coisas que você não pode abrir por segredo de justiça, até estratégia da defesa, um monte de coisa, mas ele disse, olha, o meu processo tem várias situações ali que não foram interessantes, eu vou apelar e vamos ver o que vai dar. Acabou. Sim, isso aí é uma coisa que na justiça... Por incrível que pareça, pode ter gente que não sabe o que aconteceu, então vamos dar um contexto. Sim. Por que aconteceu e como foi o processo. O que aconteceu foi o seguinte, eu fui pra Ucrânia, né, promovi inclusive a maior doação privada da história do Brasil pra Ucrânia, e mandei é verdade, isso é verdade, isso é uma verdade, cara. Outro, meu Deus do céu.
É um fato, você pode até não gostar, mas é verdade. Nós conseguimos mais de 250 mil, inclusive fizemos todas as doações via embaixada, tudo certinho, auditamos as contas. Você estava como candidato. Como deputado. Não. Eu era pré-candidato ao governo, mas eu era deputado. Tirei licença do cargo, né? Há algumas controvérsias. O Kim Paim trouxe ali uma contra-argumentação, dizendo que as notas foram emitidas depois, não dava tempo de ter comprado aqui, depois acolá. Será que eram eles mesmos que compraram? As notas chegaram depois? Um monte de coisa lá. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Isso é uma questão política ali, de fez, não fez. O grande problema dessa situação toda foi que ele foi para a Ucrânia, e aí é que eu falo do misturar o personagem com, como ele disse, eu fui com o meu dinheiro, não fui numa situação como deputado, mas foi fazer às vezes de como estava sendo politicamente e movimentando, e aí, de novo, mas é uma questão que ele acha que é legal, problema dele, mas que deu problema tanto, e eu cantei essa bola muitos meses antes, quase um ano antes, eu falei, cara, o problema do Arthur é que ele é um personagem, ele mistura vários elementos em um só, e aí você nunca sabe com quem que está falando. Mudou bastante, viu? Daquela época lá para hoje, mudou bastante essa maneira do Arthur se colocar na mídia, ou seja, a comunicação dele mudou bastante. Então, hoje, por ele não ser mais deputado, a gente consegue identificar quem é o Arthur, ou seja, aquele youtuber que está fazendo aquele tipo de material de comunicação e blá, 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 blá. Agora, quando você tem vários avatares juntos, isso dá um problema. Tanto dá problema que as pessoas começaram a falar, vou pegar qualquer gancho que tiver de um dos três e vou jogar naquele que, né, vou jogar a carta do Zap ali onde eu quero. Foi o que aconteceu. Foi uma conduta, na minha opinião, uma conduta pessoal, uma conduta imoral, não ética, sem vergonha, baixa, do Arthur e não do deputado. Mas daí pegaram isso, por quê? Porque ele misturou tudo no liquidificador e caçaram o mandato dele. Mas vamos deixar ele falar, vamos lá. Licenciei do cargo, fui com o meu dinheiro. Então o Arthur cidadão do... Me licenciei do cargo, fui com o meu dinheiro, mas quando ele estava lá, você não sabia, é o deputado? É o Arthur? É o Mamãe Falei? Entendeu? Quem é esse cara? E aí, por conta disso, as pessoas se aproveitaram mesmo, porque ele deu essa munição. Vamos lá. Viajar. E na volta, né, mandei um áudio infeliz num grupo privado, falei que não devia, o áudio vazou e eu fui cassado, e é óbvio, todo mundo sabe que eu não fui cassado por causa disso, né? Todo mundo sabe que eu fui cassado porque eu cortei salário de deputado na pandemia, isso nenhuma casa legislativa na história fez. Isso é importante ouvir, porque ele não vai contrapor isso lá na frente, quando ele põe lá, ele faz um checklist, ó, eu fiz isso. E realmente o Arthur, como deputado, ele meteu a mão no vespeiro, ele cortou muitas regalias, sabe? Muita grana que era jogada ali. E ele era uma pessoa não grata, ponto. Isso eu não tenho o que discutir. Eu cortei 4 mil reais de verba de gabinete dos deputados para alugar carro. Eu cortei o auxílio peru de todos os funcionários da Lesp. Você imagina você entrar num prédio, Léo, que tem 3 mil e não sei quantas pessoas que trabalham lá. E os 3 mil e não sei quantas pessoas... E você viu a cara do Borba? Tipo assim, cara, e agora? Como é que eu saio dessa? Porque ele tá fazendo uma bela propaganda pra ele, né? Pessoas perderam milhares de reais no seu Natal por causa de uma ação sua. Você imagina como era recebido lá. Cortei o contrato de publicidade da Lesp de 30 milhões de reais. E assim, a gente fui o deputado mais barato de todos. Então, todo mundo sabe que eu arrumei brigas ali que fizeram com que os meus colegas me odiassem. Inclusive, neste programa aqui, no programa do Vilela, o relator do meu caso falou: o Arthur só foi cassado porque ele arrumava briga com todo mundo lá. Quem foi? É isso. É exatamente isso. Depois ele fala, deixa eu ver ele falar aqui do relator. O aqui, você fez uma pergunta pra ele, ele respondeu isso. Exatamente. E um caso emblemático, acho que é uma comparação que não tem como não fazer. A gente tem o caso do Fernando Cury, né? O Fernando Cury, ele literalmente assediou uma mulher. Não é que ele falou, ele brincou, ele literalmente assediou. Ele foi lá e ele literalmente encostou a mão dele, né, na Isapena. É porque foi logo em seguida, né? Porque aí esse cara encostou mesmo, né? Ele mexeu na moça, ele chegou junto e tal, e não deu em nada. Isso dentro da Câmara, lá dentro com outra deputada. E aí não aconteceu nada. Aí o outro, por falar umas besteiras lá no grupo privado do futebol, perdeu o mandato. Mas por quê? Culpa tua, Arthur. Porque você fez essa comunicação e sim, misturado com aquilo que você estava atuando quanto deputado, que eram coisas boas para o município, que eram coisas boas para o Estado, né? De botar ordem, botar moralidade nos gastos e tudo mais. Mas eu sempre falo, eu acho que o Arthur ainda vai ter problemas por conta da forma que ele faz. Não é o que ele faz, é a forma que ele faz. Isso deturba pessoas, ou magoa pessoas, ou usa pessoas as quais não precisaria fazer. Não precisaria ser tão, eu detono tudo, eu questiono tudo, e ter um pouco mais de inteligência emocional. É isso. Eu acho que o que falta pro Arthur é inteligência emocional. É isso que falta. É por isso que ele se mete muitas vezes em várias enrascadas, porque falta às vezes um pouco de malícia de falar, cara, eu posso fazer isso, mas eu não preciso fazer isso. Eu acho que essa é a grande questão. O que de verdade isso vai ser bom para mim sem eu precisar ficar detonando
detonando explicitamente, não nessa situação monetária de você fazer de fato o que tem que ser feito, que um deputado tem que fiscalizar, tem que pensar no Estado e não na sua próprio mandato e tudo mais, e isso é inegável, é inegável. Ele fez coisas extremamente importantes ali, mas, de novo, a forma da comunicação é que detonou o Arthur por ele misturar esses três elementos. Mamãe falei, o próprio Arthur e o deputado. Ele catou essas três personas e juntou numa só e virou um personagem. E vamos mais pra frente agora, 19 e 20. Aqui que eu acho o Borba, ele começa a perder o debate, ele ficou meio que sem uma argumentação lógica. Vamos lá? Quando você tira um celular e interrompe o plenário com os punhos em riste, aquilo é igual uma obra parada, aquilo custa para o contribuinte. Você é um peso para o Estado. Não, ao contrário, né? Ele fez muitas coisas que o Estado economizou muito dinheiro. Você, o liberal do Estado mínimo, fazendo o Estado perder dinheiro com uma Assembleia ineficiente. E é isso que aconteceu lá. Eu vou passar aqui para uma outra declaração que agora eu trouxe do dia da cassação de Arthur Duval. Presta atenção, é aí que as pessoas começam a se perder. Eu não me esqueço. Não só o Borba, como muitas pessoas, que é o quê? Replicar o que ouviu, sem consultar a fonte. Cara, não quer cair em fake news? Consulte a fonte, dê um Google, leia a matéria antes de sair. Isso eu tô falando para você, menininho de direita, menininho de esquerda, tá? O canhota, o anti-horário, você entendeu? O revolucionário, o conservador, antes de passar, isso serve para os dois. Consulte de verdade a fonte primária. É muito importante. Vamos lá. Eu assisti a sessão inteira e eu me lembro dos depoimentos de alguns daqueles deputados que conviveram com ele. E eu tenho um aqui do Barros Munhoz. Veja, Vilela, do PSDB. É um homem com o qual eu teria imensas divergências. Não conseguiria concordar com absolutamente nada do pensamento político desse homem ou com a carreira desse homem, né? Porque mas ele diz... o Barros, provavelmente, acho que ele tem o viés mais à direita, só que como eles estavam num entrave, e aí é uma estratégia também, que é uma outra situação política, que eu acho que o MBL ele se coloca numa posição do eu sozinho, né? Então, não existe um lado mais das pessoas, que a esquerda faz muito bem isso, né? Eles são divergentes em várias coisas, mas na hora de brigar eles se juntam todos, independente se a coisa tá certa ou tá errada, sabe? Os caras se juntam para se fortalecer. E a direita tá aprendendo a ser direita, né? Porque não tinha direita no Brasil. Tem muita gente que acha que o Fernando Henrique era de direita, né? O Aécio era de direita, o Dória era de direita, e não eram, você entendeu? As pessoas achavam que era, mas nunca existiu. Começou agora, 2018 para cá, que claramente pessoas se colocando e falando, não, esse é o caminho, essa é o que a gente acredita. Por isso que tem muitas coisas que são da matiz da direita e as pessoas acham que é só a esquerda que faz. E não, é da matiz. Tem muita gente que é de direita e não sabe que é de direita, porque acredita que aqueles pensamentos são, você tipo assim, você não pode ser pobre de direita, você não pode ser negro de direita, você não pode ser gay de direita, acreditando que todas essas pessoas estão dentro de uma caixinha ideológica progressista. E, cara, isso não tem nada a ver, características não determinam a sua conduta moral e ética. Características não determinam o que, de fato, os seus credos, o que você quer para tua família, para os teus filhos. O que você considera errado é errado, o que considera certo é certo. O que é crime e o que não é crime. Você tá entendendo? E aí você vê como a pessoa se fecha, né? Que é tipo assim, não, ele é daquele espectro, então não quero nem ouvir, não quero nem conversar. Vamos lá. No dia da cassação de Arthur, ele relata: Vamos lá. Arthur, por que você insiste em fazer aquilo que faz aqui no plenário? Teria perguntado esse deputado, o Barros, ao Arthur, num determinado dia, em que viu Arthur ter uma conduta exemplar dentro do Legislativo. Tá vendo que o Arthur, até esse momento, depois ele começa a debochar também. Ele tá ouvindo, estão falando dele, tá lá, se mexe, é importante se mexer, é importante ter um movimento corporal enquanto o outro debatador tá falando, né? É importante você estar congruente, mas não precisa ser debochado. Arthur, faça assim, faça como você está fazendo aqui hoje, teria dito Barros. Ao que o Arthur responde: Ele tá nervoso, hein? Quer? E depois? Como é que eu me elejo? Você não acha um exercício... Pera, não entendi, desculpa. Eu respondi isso para ele... Veja, a declaração... Isso é um relato dele. A declaração do deputado Barros Munhoz... Não é que eu falei isso. Acabei de me referir... Você está entendendo o que acontece? Ou seja, aí ele fala, você acha que isso é correto e tal? Mas eu não falei isso. Você está dizendo o relato de uma terceira pessoa. Então, esse elemento que você está trazendo, que você se muniu com esses papéis, com essa informação, é uma terceira pessoa falando no meu lugar. E agora você quer que eu responda o que essa pessoa falou de mim como se eu tivesse falado? E é aí que o Arthur começa a perceber que ele não estava
de fato, bem preparado para um debate. E é aí que começa, logo no início. Espera aí, você está trazendo elementos aí que são mais emocionais do que lógicos. Lembra da tríade? Eu ter a credibilidade, ter emoção e ter a lógica junto do que eu estou trazendo. E aí... Foi dada durante a sessão da sua cassação, no dia 12/4/2022, exatamente a 1h05 depois de iniciada a sessão. Você entendeu? Mas todos esses dados, olha, foi nesse dia, nesse horário, papapá, foi um relato de alguém dizendo que o Arthur disse para ela. E não o relato do Arthur dizendo isso em plenário. E aí que parece que o Arthur começa a falar, esse cara parece que não está tão preparado. E dito e feito, porque quando ele responde, ele volta, e ele vai fazer isso várias vezes, vai ficar no retorno das argumentações, muitas vezes das quais não tinham nem mais lógica sobre o fato que estava sendo discutido. E ele decorou realmente algumas frases. Você percebe que ele tanto é que termina com uma frase, que vocês vão ver, e até o Vilela não aguentou, até o Vilela riu. Então parece que ele estava querendo fazer um episódio do Meteoro Brasil, acho que é Meteoro Brasil que chama, sei lá, Meteoro, não sei, ao vivo, como diz o Garrincha, né? Só que ele não combinou com os russos, né? Porque, como disse o Arthur em algum momento, né? Por que o Cauê não vem debater? Por que o Ian não vem debater? Porque é fácil você argumentar com seus amiguinhos ou para a lente, mas vai debater ao vivo. Aí a história muda, porque o outro lado vai reagir, o outro lado vai ter um outro pensamento lógico, o outro lado vai rebater, o outro lado vai trazer elementos também, vão usar os seus próprios elementos para te desacreditar. Enfim, não é fácil. Cara, eu treino essas pessoas há mais de 14 anos, cara, tem mais de uma década aí. Tá? Então a gente sabe que na prática é diferente do que está escrito nos livros. Os livros são bons para ter uma base, mas na prática é completamente diferente. Quando você põe o skin in the game, né? Quando você põe a pele no jogo, aí muda tudo. Vamos lá, deixa eu ir mais para frente aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui, ó. Sim, eu vou pedir para todo mundo que está em casa verificar se isso aqui é mentira ou se é verdade. Eu fui o segundo deputado mais votado de São Paulo, sem... Presta atenção na resposta do Borba. Ele vai fazer um checklist dos feitos dele, né? O que o Arthur fez na Câmara. Fundo eleitoral. Fui o deputado mais econômico da Lesp, abri mão de carro, motorista, auxílio moradia, escritório externo, auxílio saúde e gastei 0 de verba de gabinete. Passei 3 projetos de lei em menos de 3 anos, performance bond, autorização do Estado comprar vacina e o da meia entrada, vocês verem que não é nome de praça, nome de escola. O que eles dizem com isso? Que muitos projetos dos deputados consegui renomear aquela praça. Dei a medalha do Anchieta para fulano. Dei nome para aquela rua ali, entendeu? Não, são projetos de leis reais que vão mudar o dia a dia dos munícipes, né? Das pessoas daquele estado. Barrei o aumento do salário dos fiscais de renda sozinho. Foi aquele meu discurso que eu aponto o dedo, falo o nome das pessoas e falo, por exemplo, que o pai da Marina Elô ganhou R$92 mil em fevereiro de 2018, se não me engano. Barrei o aumento de R$4 mil para a verba de gabinete com o deputado. Barrei o contrato de publicidade da Lesp com R$30 milhões, ação minha com o Rubinho Nunes. Barrei auxílio Peru de R$10 milhões, ação minha com o Rubinho Nunes. Barrei a proibição do Pix que outro grande figurão da casa queria passar. Né? E aí o outro Borba já tá engolindo seco, olhando para baixo, falando, meu Deus, e agora? O que eu faço? A indicação foi minha, e a pressão foi minha, da redução do salário dos deputados na pandemia. Foi a única vez na história que uma casa legislativa reduziu os salários dos seus deputados. Então, eu peço para que todo mundo confira o que eu estou falando, porque se eu estiver mentindo, vocês podem agora no chat falar, isso aqui é mentira, e o Álvaro com certeza. Porque o Álvaro começou a falar assim, não, você tem que comprovar, porque você só tá falando, eu tô trazendo coisa aqui. Falei, então vamos conferir, já que é para conferir, vamos conferir. Vai aproveitar isso para tentar ganhar o debate. Vamos lá. Qual que vai ser a resposta do Borba em relação... Ele trouxe, ele dizendo assim, olha, eu fui cassado porque eu incomodei muita gente. Não foi o fato lá da Ucrânia, não foi o fato daquela frase. Eu incomodei muita gente. E ele mostra por que ele incomodou muita gente. Né? Ele tirou dinheiro de muitas gastanças ali e isso, cara, mexeu no bolso do pessoalzinho lá, o pessoalzinho fica bravo, porque antigamente a política era sempre uma política do conchavo. Faz de conta que você está gastando, faz de conta que eu estou vendo, faz de conta que eu não estou vendo, né? E todo mundo vai, e a próxima eleição vamos de novo para cima dos idiotas e lá votar em nós, e aí a gente vai fazendo o que tem que fazer, de vez em quando faz uma coisinha aqui e ali, mas todo mundo dá um jeitinho para todo mundo ganhar. A política sempre foi assim. Começou a mudar agora, de 2018 para cá. Que as pessoas começaram de fato. É a primeira vez que o Congresso está votando sem distribuição de cargos, sem distribuição de ministério, sem de diretoria, secretariado. As coisas estão indo pelo que acreditam que de fato a população vai gostar.
É agora que está acontecendo, porque a única moeda que fazia o cara votar, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, era a troca de favores. E era uma prática normal. Todo mundo aqui vai ganhar o seu pouquinho. É agora, o Brasil está aprendendo a fazer essas coisas. E aí o Borba fala o quê? Eu não vejo a possibilidade de ninguém sair vencendo disso aqui a essas alturas, mas vamos lá. Se ele fosse. Você veio aqui de bobo, então. Você vai fazer o quê aqui? E aí ele já começa, a gente já está aqui nos 25 minutos, aí o Arthur também já começa a tirar um barato do Borba. E aí vai ser recíproco. E aí sim, ele fala, não tirei, não fui sarcástico. Foi sim, e aí faz ali, às vezes, ali de ficar minando ali o emocional ali do Borba. Vamos lá. Se você fosse. Se eu perder comigo. Peraí, Arthur. Olha como ele fica bravo, porque como é que vai responder algo que não dá para responder? Se você fosse listar as vezes nas quais você se meteu em confusão, vias de fato. Então, e aí? Ele tá falando das listagens das coisas que ele fez. E aí vai falar que aquilo é mentira? Gritaria, a lista seria bem mais longa. Zero. Me fala uma vez que eu agredi alguém. Me fala. E aí foi interessante que ele traz um ponto, né, dentro da... Essa é a falácia do espantalho, né? Por quê? Porque ele falou assim, você se meteu em confusão. E ele não vai falar das vezes. Foi inúmeras. O Arthur tem uma lista absurda de vezes que ele se meteu em confusão. Mas em vez de ele falar de confusão, nos impropérios ali, ele vai falar, me fala alguma vez que eu agredi alguém fisicamente e tal. Aí ele cria um espantalho. Arthur, você não vai conseguir. A pergunta é simples. A pergunta é simples. Me fala uma vez que eu agredi alguém. Vai lá. Você pesquisou minha vida, você tá cheio de papel aí. Você provoca. Toma um pescotapinha, rapaz. Sai brigando, sai esperneando. Você não tem resposta pra minha pergunta. A pergunta é simples e objetiva. Me fale uma vez que eu agredi alguém. Arthur, você se meteu em brigas e apanhou, é ainda mais vergonhoso que então bater. Tá bom. E aí ficou chato. Por quê? Porque ele caiu na retórica do Arthur. Por quê? Ele podia falar assim, não, mas a questão não é você agredir, é a confusão que você causa, você tira as pessoas do prumo, você provoca o extremo, e aí você mostra o que você quer, você edita e mostra o que você quer. Ele poderia, mas ele caiu na arapuca do Arthur. Ponto pro Arthur. Porque ele estava indo dizendo, olha, você tem uma lista absurda de pessoas. Tudo bem que a resposta não tinha nada a ver com a pergunta anterior, ou com o tema anterior. Mas aí ele caiu na cilada do Arthur aí. Você quer falar que eu passo vergonha porque eu apanho? Beleza, eu me empresto esse papel. Eu sou o trouxa que não revida. Sabe qual é meu revide, irmão? Sabe qual é meu revide? Com metade então tá, disso. eu vou te falar. Sabe qual é meu revide? Meu revide é mostrar isso em vídeo. Concordo quando você fala que você é trouxa. Expor a hipocrisia das pessoas e ir numa escola e ver um moleque chegar pra mim com lágrima no olho. Aí agora ele tá trazendo pro lado emocional também. E lembrando que o Arthur também não foi tão honesto assim quando ele tá com a edição na mão. Porque daí ele põe o que ele quer, ele muda as ordens, ele faz uma série de coisas ali para o seu bel prazer. Então aí ninguém é bonzinho, ninguém é santo, entendeu? Mas a gente tem que pontuar as coisas boas que estão conseguindo fazer nesse debate. Vamos lá. E vamos buscar mais um ponto aqui. Vamos lá. Acho que está em 20 tralalá. Deixa eu ver aqui. Que ele fala que o MBL é um provedor ali de fake news. É agora. Vamos lá. Desde sempre, ou desde quase sempre, vou botar aí o MBL é ligado no noticiário a fake news. Vou trazer aqui alguns exemplos. E aí eu vou chegar na resposta que o Arthur está me demandando. Então ele vai trazer agora, presta atenção. E aí vai detonando, cara, a própria credibilidade do Borba perante quem está assistindo. Eu não estou falando dos fanboys, mas ele traz, agora aqui, tem mais pessoas que concordam comigo, ele vai trazer toda uma argumentação, ou seja, todo logos ali para ele e tal, que vai apoiar, que não é uma questão só ideológica, de gosto, mas muita gente não gosta do MBL, porque o MBL, de fato, é um propagador de fake news. Então, presta atenção. E aí vai por água abaixo. Então lá por 2018 tinha eleição, a coisa ficou feia pro MBL, né? Você teve, em março, o MBL e um deputado chamado Alberto Fraga, propagando mentiras contra Marielle Franco. Isso foi noticiado pelo El País, 18 de março. Aí você teve ainda, no mesmo março, um estudo inteiro, seríssimo, atrelando o MBL às fake news contra Marielle. E aí um estudo de um cara com viés totalmente à esquerda, mas aí tudo bem. Desde que ele traga fatos, não tem problema nenhum. A pessoa pode ter. Tem muita gente que fala assim, eu vou desacreditar porque o cara é bolsonarista, ou o cara é de esquerda, ou o cara é de direita, ou o cara é atrelado ao PT. Não, trouxe algo de fato e real, por que não trazer à tona esse debate?
Coisas que a gente não deixaram, por exemplo, na época da picadinha ali, médicos com estudos e trazendo outras posições. Não, mas é um fato. Não. Você tem essa ideologia, então você não pode falar. Mas vamos ver aqui o que vai acontecer. Ele, Franco, do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cybercultura, o LABIC, da Federal do Espírito Santo. Isso aqui não é brincadeira. Está noticiado na Folha. Quem quiser ver a reportagem, tem um bom caminho de entrada. Então, olha que interessante. Ele fala do El País, ele fala da Folha, ele trazendo elementos aonde pesquisar. Olha o que o Arthur vai fazer. Até chegar no estudo, né? Naquele mesmo ano, você chega em 2018 e o Facebook exclui páginas deles, por considerar desinformação. Publicações ou páginas? Páginas. Calma que isso Aqui é um absurdo também. De novo, se você tem uma publicação errônea, com dados não verdadeiros, tira aquela publicação. Você não pode calar o emissor inteiro por conta de uma publicação, por causa de algo que aconteceu. Tome cuidado, está acontecendo isso agora. Parece que é o Minority Reporter, ou seja, você já vai ser culpado por algo que você nem cometeu ainda. Ou seja, vocês entenderam? Mas vamos lá. Na minha hora, e aí vamos seguir adiante. Passa agora para esse 2024 e essa tendência, essa trend, MBL mais fake news, o noticiário continua. Dessa vez com o Globo. Arthur Duval é condenado a pagar indenização por fake news sobre ativista dos direitos LGBT. Era um advogado, não quero citar o nome dele, não quero trazer ele para confusão. O Arthur disse lá que ele gastou um tanto em campanha, ele tinha gastado muito menos, o juiz entendeu que o Arthur mentiu. Presta atenção, isso é importante. E ao entender que o Arthur mentiu, veja que coisa bonita, que texto sensato, que texto maduro. Eu gosto muito mais da postura do Arthur enquanto recebendo a crítica ou a demanda. Ele não fica parado, ele tem ali as caras e bocas dele, mas não de desdém, né? Muito menos, pelo menos, do que o Borba, que desde o minuto zero ficava desdenhando. Isso pega mal para quem não está torcendo para um lado ou para o outro. Para o fanboy, pouco importa. Para o fanboy, o Borba ganhou e o Arthur ganhou. E acabou. E eles vão achar cortes e recortes e vão provar por A mais B, porque o Borba foi muito melhor. E o outro lado vai achar por A mais B que o Arthur foi melhor. Agora, aquele que está apreciando o debate, que nem conhece os dois, ou não gosta dos dois, não tem afinidade pelos dois, vai falar, esse lado aqui não tá tão legal, vamos lá. Com o qual esse rapaz poderia aprender tanto. Olha a decisão desse juiz, eu gostei tanto. Olha só, as palavras de Arthur, portanto, são aptas a gerar maior repercussão do que as palavras da média dos usuários da rede. Olha que legal. Perfeito. Justamente por isso, espera-se cautela especial ao se pronunciar sobre temas relevantes nos debates públicos, a fim de não ofender os direitos de terceiros. Veja que legal, é um homem adulto dizendo para ele, olha, você tem um canhão comunicacional nas mãos. Gostei disso do Álvaro. Isso é uma verdade que, como eu falo, o problema do Arthur é a forma. Não é o objeto ou o objetivo, é a forma. O problema do Arthur é a forma. Você deve agir. Isso eu concordo com o Álvaro. Sabe, você tem um canhão na mão e você tem que ter responsabilidade sobre isso. Não é se calar, não é se privar, não é se censurar. Mas ele tem umas piranhinhas de estimação, o Arthur, que elas vão ter as ações que ele manda as pessoas terem. Ou eles já estão treinados àquilo. Que é uma pena, porque os dois lados têm esses fanboys que não importam o que está acontecendo, eles vão lá em nome do mestre, sabe? Tipo assim, o mestre mandou, eu vou fazer, sabe? Para ver se fica bonito na foto e ganha um pedacinho ali do céu. E é muito perigoso isso, quando você tem fãs. E esses caras têm fãs. Quem está na internet com um número interessante ali de seguidores e tudo mais, tem fãs. Tem pessoas que... E não é só o fã, aquela pessoa que considera o que a outra vai falar. E aí, falar de uma forma, com responsabilidade, é de um jeito. Falar de novo, com o que mais você prega é a parte, lembra de novo, credibilidade, emoção e lógica. Quando a parte emocional é a que se prevalece ou se sobrepõe entre as outras duas, pode dar merda. Pode dar merda. Os grandes oradores e ditadores e todo-ores que você pode pensar aí, levaram países e seitas e pessoas e, enfim, a um nível absurdo de bancarrota, de desespero, de morte, por conta que as pessoas estavam fixadas somente na emoção e não na lógica. Vamos lá. Com responsabilidade compatível. Muitos desses garotos que te acompanham, e eu lido com eles, porque incentivados por você, eles vêm dizer coisas horríveis às vezes, lá e tal. Eles estão O Arthur também sentiu, deu uma olhada para baixo, interiorizou. Manda teu exemplo, Arthur. Teve um espasmo ali. Suas frases hediondas que saem do grupo de futebol, do seu canal do YouTube. Isso aqui, Arthur. De novo, ó, grupo de futebol, canal do YouTube. Você tá entendendo? Essa parte ele foi cirúrgico, Álvaro. Que é a mistureba de tudo e um único emissor. Tem que tomar muito cuidado. Isso dá... Como deu, né? Ele foi caçado por conta disso. Tá indo para essa juventude. E esse juiz percebe isso. Sabe por quê?
Porque ele é adulto, Arthur. Vamos lá. 3 minutos. Esse ponto que você falou dessa ação que eu perdi, na verdade foi o seguinte, eu fui ler o que ele gastou em campanha e eu, sem querer, li o limite total. Ou Realmente seja, então ele mentiu. foi um erro meu, mas eu tô recorrendo e o próprio juiz não falou que eu menti, ele falou que eu tenho que ter um pouco mais de cuidado na hora de fazer isso. Realmente. Não, isso foi o final. Mas ele está dizendo, a informação que você deu não é a informação real. Naquele ponto ele não está dizendo que você mentiu, mas ele está dizendo que ele votou contra e te condenou e deu a conclusão da condenação. Eu assumo essa parte. Agora vamos falar aqui da Marielle Franco. Eu assumo essa E eu quero parte. fazer uma timeline aqui, Agora talvez se eu me da estender um Marielle pouco, aqui. mas isso aqui eu acho que, do jeito que você Aí começou o outros debate, você tomam uma falou, isso rasteira aqui é a sozinho. pergunta que vai fazer Vamos lá. eu poder Se debater ou você não. tivesse dito sim, eu não tava aqui mais. Não, tudo bem, claro que eu não considero fascista, mas enfim, o fato é o seguinte, cara, eu vou te fazer um desafio aqui, e se você superar esse... É engraçado que a palavra fascista está tão prostituída, mas se você olhar e estudar um pouco o que é o fascismo, muitas pessoas apoiam o fascismo sem entender o que é o fascismo. O fascismo é o Estado totalitário, é tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, sem as garantias individuais. Tudo é massa, tudo é controle do Estado, nada tem liberdade, liberdade econômica, liberdade política, liberdade empresarial, nada tem. E aí você fala, cara, mas isso me assemelha àquilo. Pois é, e aquilo estão dizendo que é democracia. Não, aquilo é o fascismo, então tem que tomar cuidado, porque o fascismo está prostituído aí, vamos lá. Esse desafio eu assumo que eu perco o debate. Eu perdi o debate e você me desmascarou. Vamos lá. O que você fez? Não é pegadinha. As pessoas vão assistir ao vivo o meu desafio e vão dizer se eu estou enganado, se eu estou mentindo de alguma forma, e todo mundo tem internet pra checar as informações. O que aconteceu? No dia 28/8/2020, você soltou um vídeo chamado Tem Corrupção no MBL, e no segundo 05 você disse o seguinte, aspas suas. Em março de 2018, quando então a vereadora de Marielle Franco foi executada a tiros na região central da cidade do Rio de Janeiro, a fake news logo pipocada nas redes sociais, uma das mentiras dizia que Marielle tinha ligações com o tráfico. A página responsável por disseminar essa fraude Presta foi a atenção. Ceticismo Político, comandada por Luciano Ayan, ligado ao Movimento Brasil Livre MBL. O texto, inclusive, foi compartilhado nas redes do próprio MBL, aumentando ainda mais o alcance. Depois, no dia 26/7/2023, portanto bastante tempo depois, você fez um outro vídeo intitulado O MBL continua apanhando na rua e está feliz assim, né, sobre a UFSC. No minuto 4:40 você diz que o MBL é fascista e diz que o MBL tem a sua própria fábrica de fake news e gabinete do ódio e cita novamente o caso da Marielle. Vamos lembrar a timeline, você que é um jornalista profissional, acredito eu, né? Vamos lembrar a timeline do que aconteceu. No dia 14 de março de 2018, a Marielle é brutalmente assassinada. No dia 16/3/2018, uma desembargadora, Marília Castro Neves, liga a Marielle ao tráfico. Eu tenho o comentário dela, eu não acho que é pertinente a gente ler, mas se você quiser a gente pode ler o comentário dela, ligando a Marielle ao tráfico. No dia 16/3/2018, às 21h05, aqui está o desafio. Aqui está o desafio. Presta Sabe quem dá atenção. o furo da notícia? Sabe quem? Mônica Bergamo, da Folha, o mesmo veículo que você acabou de dizer que era sério. Ou seja, a pessoa que deu origem a toda a informação que depois foi constatado que foi falsa foi a Mônica Bergamo, A Mônica Bergamo dá uma matéria dizendo o seguinte, que é de esquerda e que fez a matéria na Folha. a aspas a manchete é a seguinte, desembargadora diz, e faz o que eu falo que a desembargadora disse. No dia 16/3/2018, às 22h, a Veja solta a mesma manchete, desembargadora, não sei o quê, Ou seja, a Veja e a Folha. fala de Marielle. No mesmo dia 16/3/2018, também às 22h, o MBL compartilha a página do Ceticismo Político, cuja manchete é desembargadora quebra a narrativa do PSOL e diz que Marielle se envolvia com bandidos e é um cadáver comum. Aí eu deixo... Vocês entenderam? Então ele está reclamando que o MBL produziu fake news, ou seja, uma informação falsa sobre a Marielle. Só que eles replicaram o que a desembargadora disse. E quem falou isso pela primeira vez foi a Mônica Bergamo. Deixa um desafio pra você, porque quais foram as consequências disso depois? Tem uma matéria do dia 7/2/2019. A gente passou de 3. Não, tudo bem, deixa eu concluir a timeline aqui. Desembargadora vira ré pra falar que Marielle tinha envolvimento com o tráfico. Dia 3/3, o G1 diz STJ absolve desembargador. E no dia 21/5, agora, o Extra solta uma notícia E aí vocês vão ver a resposta do a Bob. desembargadora ela foi suspensa por 90 dias. Portanto, houve consequências. Porque o Arthur trouxe em fatos e trouxe através de veículos aos quais ele lá atrás falava assim, ó, preste atenção, são veículos que têm Para essa credibilidade. desembargadora, mas não houve nenhuma consequência pro MBL, porque o MBL não fez nenhuma fake news. O MBL reproduziu uma notícia da Mônica Bergamo e o meu desafio é, me fale uma postagem do MBL anterior Olha a pergunta, olha o desafio. a Mônica Bergamo dizendo que a desembargadora disse isso. Leia o estudo do Labic. E ainda faz uma cara de fodão, né? Tipo, cara, pois é, traga, se você leu o estudo da Labic, se você tem essa informação, traga. Pera lá, deixa eu só tirar uma dúvida, uma Traga. pergunta. Você veio para um debate, você sabia que você ia... E ele acusou ele e o MBL de ter promovido a falsidade da informação sobre a Marielle. E ele fala, ó, a gente só replicou aquilo que estava já publicado. Não quero saber. Leia. Aí passou para terceiro a responsabilidade. tocar nesse assunto. Eu tô te Você fazendo entendeu? Tipo, um você não vai desafio responder, e a sua não. resposta é, lê um estudo aí. É, vai. E não é. E mesmo que o estudo seja extremamente seríssimo, esteja cheio. Cara,
É você que tá no debate, não é o estudo, cara. Cara, desculpa, velho. Mas não tem o que fazer, cara. Assim, isso aqui, desculpa, isso aqui, eu vou te falar uma parada, irmão. Eu ouço que o MBL faz fake news sobre a Marielle há muitos anos. Sabe por que é bom debate? E sabe por quê que caras como o Cauê Moura, etc., não aceitam debate? Porque falar mentira pra frente de uma câmera é uma coisa, você falar aqui na minha lata é outra. Porque aí eu mostro esse desafio pra você, me fala uma. Ó, todo mundo do chat, quantas pessoas tem assistindo aí? Isso é uma verdade. Ó, 30 mil pessoas. Acho uma publicação do MBL Arthur, antes do dia 16 de 3 de 2018. Rapaz, pode baixar o tom, por gentileza. Quer dizer, perdeu totalmente a credibilidade. E a credulidade. Como é que eu vou crer num cara desse? Que agora ele fica, fale mais baixo, porque eu não sei o que responder, pelo amor de Deus. Às 21h05. Eu duvido você achar. Vai lá, desafio tá feito se você fizer. Deixa eu lá, engoliu seco, fechou os olhos de forma mais contundente. Eu vou embora que eu perdi o debate. E tá tremendo, com a respiração mais em cima. Arthur, você é um ser muito engraçado. Ele se mete em confusão com o Boca Aberta, com o Gil Diniz, Olha lá, aí ele volta lá atrás de novo. com o sindicalista, com o E não responde, porque não tem como responder. aluno da escola. Pronto, vamos mais pra frente. Mas aí, cara, é complicado. É complicado. O que temos mais aqui? Ah, o ponto aqui das estudantes, que ele fala, isso aqui vai dar um pano pra manga, porque ele vai ficar retornando depois com isso aqui. Ele explica várias vezes a menina que acusou ele de estupro e tal, e aí ele vai ficar batendo nisso daí. Vamos lá. Cara, bom. Sobre racionalidade. Tá bom. O Gênio Egoísta do Richard Dawkins. Me permita. Eu amo esse livro. Eu já citei várias vezes. Tempo do Álvaro. Em 2016, Ó, vamos lá. estudantes protestavam Presta atenção. contra uma reforma no ensino médio. Arthur Duval vai até uma escola e faz um vídeo, veja você, em que ele debate, ou discute, ou bate. E detalhe, ele vai relacionar esses 3 pontos como se fosse uma sequência de modus operandi. Porque essa menina vai acusar ele de estupro, depois vocês vão ver toda a história. Ele fala lá da Ucrânia, e depois ele fala, de Marajó, que o Arthur também vai lá para Marajó junto com não sei quem para mostrar que existe realmente a prostituição de menores e tudo mais. E ele põe isso, ou seja, você mostrar o que está acontecendo e tudo mais, como uma prática nefasta. Vai vendo. Boca com esses estudantes que estão com o rosto borrado, porque são menores, certo? Aí, isso, então, com o rosto borrado para não identificar. Eu fico pensando, ele diz aqui, eu sou jornalista profissional, traz aqui o registro dele aí no Ministério e tal. E eu fico pensando, alguém já viu o Caco Barcelos na Rede Globo borrar o rosto de alguém e sair batendo boca com essa pessoa? Não, porque essa prática é Eu já vi várias pessoas borrar o rosto, não dar, distorcer a voz, fazer jornalismo investigativo. De novo, o que eu acho que peca um pouco o Arthur é essa parte muito irônica, muito de depreciar as pessoas. Isso é que ele peca. Ele passa do âmbito, e ele não precisaria. Ele não precisaria, porque o Arthur tem capacidade técnica, de conhecimento, de realmente saber falar sem precisar ridicularizar, sem precisar destruir o outro lado. Ele conseguiria fazer isso de uma maneira. Tem uns carinhas agora fazendo isso, não sei se vocês já perceberam. Teve um que perguntou até para o ministro, né? Mas, ministro, você não acha que as pessoas vão ficar agora numa situação fragilizadas por conta de que a polícia agora não pode mais abordar pelo seu tirocínio e tudo mais? Não, veja bem. E ele viu que estava entrando numa seara ali, ele sai correndo do cara. Ele sai correndo. Então, existem maneiras de você sim colocar o cara em saia justa, de fato pela sua argumentação e não pela edição, e não pelo botar os melhores momentos da loucura, e aí que ele acaba se perdendo. Mas que existe o investigativo, aquilo que vai botar a boca no trombone, é lógico que existe. Né? Quantas vezes a gente já viu isso? O Fantástico, o próprio Cabrini, né? Eu estava lá, e aí você vê, tem crianças que são borradas, o rosto, meninas inclusive, que às vezes são violentadas e mostra ali, e mostra, sim, você dialoga com crianças. Né? Então o que ele está falando aí, de novo, também não tem nada a ver. Vamos lá. E ética, para não dizer, agora você vai me permitir, fique à vontade, covarde em termos de comunicação. Não, imagina, isso daí você vê em qualquer tipo de comunicação. Levanta a mão, escreve aqui, quem nunca viu o Fantástico fazendo com a criança borrada, com a voz mudada, mostra só o pé e tal, investigativo. Tinha aquele lá que era um que ia nas prefeituras e denunciava e mostrava a propina, até a própria propina que destruiu todo o mensalão, o cara pegando dinheiro lá no negócio dos Correios e tal. Porra, como não tem? Lógico que tem. Aconteceu aquele outro que também foi do Cabrini, prostituição de mulheres, tráfico de mulheres, que botaram até a Núbia no meio do negócio lá. Como não teve, cara? Como não tem? Como não tem?
Se o rosto tá borrado, é porque aquela pessoa tá em posição de fragilidade. Posição que deve ser respeitada pela sua postura. E aí eu concordo. Pela sua fragilidade e tudo mais. Então tem jeitos de fazer. De novo, o Arthur peca pelo jeito e não pelo mérito. Câmera com seus milhões de seguidores diante daqueles jovens. E você, um homem adulto, bate boca com estudantes de rosto borrado na frente de uma escola. Para quem Beba água. estuda comunicação, isso é um assinte. Essa é uma prática que não deveria existir. Fico até surpreso de saber que esses vídeos continuam no YouTube com sucesso. 756 mil Não, tem muito na primeira mais. parte, 5 milhões, não é isso? Na parte 2. Aí depois o Arthur vai explicar um monte de coisa, mas eu quero botar no final, onde ele fala que a menina acusa ele de estupro. Vamos lá, essa parte aqui, ó. Então ele vai falar que entrevista todo mundo, tá, mas vamos pegar esse ponto que é onde o cara quer pegar ele na chinela ali. Vem cá. Fiquei por volta de 45 minutos lá dentro, e quando eu estava indo embora, alguns alunos me deram um mata-leão e me bateram até eu quase apagar no chão. Eu quase apaguei. E aí eles tentaram roubar. Isso é verdade, isso tá filmado, não adianta você rir. Isso é fato, isso não é opinião, cara. Você pode ir lá assistir o vídeo. E aí esses alunos tentaram roubar minha câmera e eles conseguiram roubar uma parte da minha câmera. E aí eu levantei e saí correndo, porque eu não conhecia aquela rua, eu saí correndo. E aí eu vi uma delegacia. Que bom. Fui correr e entrei na delegacia. Socorro. Quando eu ia lá, delegacia da mulher. Aí tinha um policial lá. O que aconteceu? Eu tô sendo agredido. Beleza, me parou ali. Não, peraí, você tá salvo aqui. Aí entraram 5 ou 6 meninas. E aí chegou um advogado do PT, um barbudão. Presta atenção. E aí eles me colocaram numa sala. Lembrando que isso são palavras do Arthur. A gente não sabe exatamente, a gente sabe o final. E o final que é importante. Com aquela divisória de escritório e do outro lado essas meninas com o advogado. E eu ouvi o advogado tentando insistir pra essas meninas que elas passassem uma acusação de estupro, como se eu tivesse estuprado uma delas. Eu não lembro agora quantas meninas eram, mas eu acho que eram 6 meninas, 5 desistiram. Falaram, desculpa, só que eu não faço, foi embora. Uma ficou. Uma de 16 anos falou, eu fico, eu vou falar que eu fui estuprado. Ela foi na delegada e falou, delegado, o seguinte, esse rapaz me estuprou lá na escola. A delegada... Isso é importante. Assim, você não tá falando com uma criança, Porque você tá falando com isso uma pessoa tá no experiente. inquérito. A delegada na hora ganhou a cena. Ela perguntou assim, você foi estuprado? Então Porque a delegada depois nos autos fala, ela primeiro fez uma acusação de estupro que depois muda. Então isso está nos inquéritos. A daqui para frente que ele está falando, eu não estou dizendo que ele mentiu dali para trás, mas dali para trás é o dito pelo não dito. Agora daqui para frente é a real. Vamos lá. uma criança, tá falando com uma pessoa experiente. A delegada na hora ganhou a cena. Ela perguntou assim, você foi estuprado? Então foi o seguinte, vamos fazer exame de corpo de delito. Na hora a menina desistiu da acusação e falou, não, na verdade ele me estuprou. Na verdade ele me chamou ele me empurrou, passou a mão no meu peito e falou que eu era gostosa e que ele queria me beijar. Ela foi lá e fez constar no BO. Ela primeiro passou a acusação de estupro. Depois, quando da necessidade do exame, rebaixou a acusação. Eu fiquei desesperado. Falei, cara, fudeu. Né? O que eu vou fazer? Eu vou ter que responder a acusação de estupro. Eu nunca respondi isso. Fudeu. O que eu faço? Qual foi a minha sorte? O que me salvou? Dentro daquela câmera destruída, o meu SD estava intacto. E o meu vídeo lá dentro estava intacto, sem nenhum corte. Então eu tenho todo o vídeo, do momento em que eu chego na calçada da escola, até o momento que eu entro, faço a pergunta pros alunos, falo com o advogado, falo com todo mundo, saio, sou agredido e corro pra delegacia. E aí eu usei isso como prova e eu fui absolvido dessa acusação absurda de estupro. Foi isso que aconteceu. Então, mais uma vez, né, eu acho que isso aqui é uma oportunidade maravilhosa, a gente esclarecer mais uma vez como, infelizmente, a ideologia, né, manipula esses alunos para eles fazerem essas coisas absurdas. Essa é a versão dele. Eu gostaria de trazer algumas das palavras dessa garota. Aí presta atenção agora. Ele estava se filmando com essa mão, à direita, e a outra estava livre. Nisso, ele passou a mão no meu seio, até a minha cintura. Eu fiquei horrorizada. Ele ficava falando, vocês são muito gostosas. Chamou a gente de vagabunda. E aí vem a parte aqui que eu acho mais dura. Em casa, tomei 5 banhos. Parece que eu ainda me sentia suja, sabe? Recomendo as leituras das reportagens a respeito desses fatos. Vê que ele está trazendo extremamente uma tonalidade agora emocional e vê como o Arthur acaba com toda a argumentação dele com uma pergunta. Uma reportagem muito completa é a do José Marcos Lopes, publicada a 9 de março de 2000. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, o cara publicou tal coisa, que a menina falou tal coisa, tal, pois é. Agora, vamos ver o que a justiça decidiu. 2022, por ocasião de uma reincidência do Arthur. Veja que curioso. Veja que curioso. Nesse mesmo tipo de evento, tinha acabado de acontecer a coisa da Ucrânia, né, Arthur? Não, aí não é a mesma coisa. Né? O cara falar que elas eram fáceis, porque é nojento, péssimo, é ridículo, é misógino, sexista e blá, 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 mas não tem nada a ver com essa estão juntando duas situações aí que... Mas veja bem, veja como que o Arthur sai. Eu não acho que a gente possa sair daqui sem falar disso, sabe? Vamos falar. E quando isso aconteceu na Ucrânia, o pessoal foi recuperar o teu histórico, né? Sim. E percebeu que você era reincidente nesse tipo de ocasião. A reportagem se chama O Dia em que Mamãe Falei foi parar na delegacia em Curitiba. A esses dois casos, Ucrânia e Curitiba, se somam um terceiro de Marajó, em que Arthur Duval levava adolescentes pro quarto dele no hotel, ou se propunha fazer isso e não fez, ele pode contar a história, mais recente, a título de fiscalizar a prostituição infantil, porque além de jornalista profissional, ele é Detetive privado. Isso. E na realidade, como disse o Arthur, diz ele que tem provas ali pela questão que tinha policiais junto. Ele estava fazendo, ele avisou, acho que o Ministério Público, dizendo, olha, eu vou chamar meninas, eu vou simular que eu quero fazer sexo com as meninas para denunciar. E aí o outro lado já pega e deturpa tudo. Você entendeu? Mas vamos lá, olha a resposta desse aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, vamos concluir esse do Paraná. Você leu o relato da menina. Por que eu não fui condenado? Essa é a pergunta. Por que eu não fui condenado? Mas você contou a sua história, eu acho que essa pergunta não cabe mais. Cabe, lógico que cabe. Porque se a delegada viu os dois lados, viu os filmes e tudo mais, e ele não foi condenado porque não tinha prova. Porque não... Cara, onde é que está isso? E aquela velha história, se ele fez isso
Será que nenhum celular teria filmado? Nenhum. E todo mundo filmando ele. E aí o importante é o seguinte, ele destruiu toda a narrativa emocional, dizendo, tá, mas qual foi o resultado? Ah, mas você já disse a sua versão. Não, o resultado da delegada, você acha que uma delegada, você acha que a justiça ia deixar uma menor, sem uma explicação, sem algo palpável, real, concreto, uma resposta da justiça à altura? E aí, mais uma rasteira. E aí vai ficando feio. Quando as meninas chegaram, eu desci e falei, oi, tudo bem? O pessoal da polícia saiu do carro e abordou a menina e abordou o rapaz. Então, isso está filmado, isso não é... Ele está dizendo que ele combinou com os policiais, combinou com o cara que ia trazer as meninas, então para dar um flagrante. Tá lá, tá tudo filmado. Tudo que eu falei tá filmado. Agora sim, se você quer me acusar de alguma mentira, fique à vontade. Por favor, me fale onde eu menti e me prove que eu menti. Vai lá. Eu quero que o Arthur entenda que determinadas práticas não podem ser trazidas para a comunicação. Você entendeu? Aí, de novo, aquilo que era mentira, aquilo que era uma realidade, olha, você é um assediador, você está fazendo isso, está fazendo aquilo, agora mudou para quê? Não, veja bem, eu não estou mais dizendo que você mentiu, estou dizendo que as práticas que você faz não são coerentes com o jornalismo. Se hoje a gente tem, cada um canhão comunicacional na mão, é apenas razoável que executemos as mesmas responsabilidades que cobrávamos da Rede Globo, do SBT. Você está entendendo? Então, tipo, você é um assediador, você é um residente, olha como você trata as mulheres, olha não sei o que lá, bababá. Agora mudou. Não, peraí, veja bem, não é mais sobre mulheres, é sobre a forma que você traz isso à tona e tal. Porque em algum momento ele falou assim, você acha ruim que eu estou indo lá para denunciar que existe sexo com meninas? Eu acho. Porra, mas você acha? Não, mas é a forma que... Aí começa a complicação. Porque primeiro era que ele era um assediador, que levava meninas para o quarto. Aí como ele não consegue provar, porque até na própria pesquisa dele não é o que traz, aí ele muda a argumentação. E as pessoas estavam percebendo isso. As pessoas estavam percebendo esse deslize. E sempre tentando fechar com frases, sabe, bonitas ali, que descem, como ele faz no Meteoro, só que aqui tem um contraponto. De novo, ele não combinou com os russos. Vamos ver aqui, Padre Júlio, 1,26. O senhor Álvaro afirma categoricamente que eu forjei uma denúncia, que eu armei uma denúncia falsa contra o senhor Júlio Lancelotti. Porque ele acusou o Arthur de falar assim, você chamou o cafetão da miséria, como você trata o Júlio Lancelotti como o cafetão da miséria e tal, porque ele é um cara de boas práticas, não sei o quê, mas as pessoas não estão falando isso, estão falando da situação do assédio do padre, você entendeu? Vamos lá. Forjei uma denúncia, que eu armei uma denúncia falsa contra o senhor Júlio Lancelotti, e a gente tem que lembrar aqui o que aconteceu, né? Posso fazer uma timelinezinha aqui do que aconteceu? E aí, se você quiser, de novo, ninguém precisa acreditar em mim, vocês, por favor, confiram tudo que eu falar aqui. O que aconteceu? Eu fui disputar a prefeitura em 2020, e eu comecei a falar que a gente tinha que revitalizar o centro, inclusive... Temos sim que ter internação compulsória, temos que ter descentralização de equipamento social, revisão de plano diretor, tarará. Eu apresentei essas propostas e o Júlio Lancelotti veio me xingar. Foi ele que veio me provocar. Não, porque o Arthur, esses candidatos higienistas, que eles querem fazer a gentrificação e parará. E eu respondi de maneira muito dura. Eu falei pra ele que ele era um cafetão da miséria. O tal do cafetão da miséria. E aí começou essa briga entre eu e o Júlio Lancelotti. E o que aconteceu? Basicamente, né, um dia num grupo de WhatsApp da minha campanha, uma pessoa, que é um apoiador, que eu não sei quem é, uma apoiadora inclusive, mandou uma série de vídeos pedindo ajuda. Arthur, pelo amor de Deus, denuncie esse senhor. Então ele está trazendo toda a argumentação. Fiz nada. Falei, isso aqui é coisa de justiça. Fui no Ministério Público, fiz a denúncia, falei, pessoal, fiz a denúncia, não falem mais comigo sobre isso. Estou fora disso. Beleza. O que eu fiz? Contratei uma perícia, a perícia do senhor Onias, que inclusive participou de um programa aqui, e o senhor Onias disse, é o Júlio Lancelotti. Presta atenção, então uma pessoa disse lá, um perito disse, ele é ele. Que era coisa com ONG. E a esquerda inteira passa a defender ele. O que é feito? É feita uma nova perícia, que é a do senhor Tirotti, é Jaqueline e eu esqueci o nome do outro senhor que debateu. Os dois peritos. E a perícia deu a mesma coisa. É o senhor Júlio Lancelotti e as conversas são verdadeiras. Mais 2 peritos. O outro já ficando nervoso. 3 peritos dizendo que é o Júlio Lancelotti. Terminar, um sósia do Júlio Lancelotti fiz um estúdio idêntico à casa dele para gravar um vídeo falso. Aí,
Quando ele é confrontado aqui, ele... Que é esse que falou que era mentira. Salvo SMJ, salvo melhor juízo, e ele assume aqui no Vilela, assume aqui, inclusive vai estar constando no meu processo contra ele, que é o Júlio Lancelotti nos vídeos. Aí é demais, né? Porque imagina, aí eles falam, não, o vídeo é verdadeiro. O vídeo é verdadeiro, tudo está mostrando que é verdadeiro, mas o padre é falso, é um sósia. E o ambiente foi um ambiente de cenário. Tá. Vem cá. E aí, meu? Eu ouvi toda a saga, excelente, muito bem, bela narrativa, longa, porém, né? Mas vamos lá, que ano que aconteceu a coisa do Cafetão da Miséria aí, gente? 2020. 2020. Pega essa história aqui, que história bonita, que biografia linda, ó. E aí, o que ele responde agora, o Borba? 2016, vai parar na delegacia por supostamente ter tocado os seios de uma garota de 16 anos. 2020? Não, isso é 2016. Perdão, 2016. Que ano que é o padre mesmo? 2020. Daí 2020. Chama o padre. Você entendeu? Aí, em vez de ele falar do Júlio Lancelotti, em vez de ele falar e contrapor todos os peritos e tudo que estava acontecendo, não, ele vai falar de novo das meninas, da briga de Marajó, da Ucrânia, e não consegue responder, cara. E é mais uma rasteira. Então vamos pegar a parte final aqui, onde ele fala, sou pobre, mas não sou fácil, sei lá, sou inteligente. Vamos lá. E ele termina com uma frase de efeito, né? De novo, ele só tem o emocional. Pô, se não foi cagão. Mas eu não te chamei de cagão. Sabe por quê? Sabe por quê que eu não te chamei de cagão e nem te chamei de bunda mole? Porque eu sabia que existia uma chance de você aceitar o debate. Então eu não ia te chamar de cagão antes de você recusar. Bom, não foi fácil, né? Você aprendeu que apesar de eu ser pobre, eu sou difícil. Ele guardou essa pro fim, cara. Ele guardou essa. Cara, eu tenho certeza. Essa aqui ficou aqui, ó, engasgada assim. Ele. Eu vou dar aquela. Eu vou dar aquela lacrada. Pois é. Até o Vilela tá rindo, cara. Nem o Vilela aguentou. Porque ele guardou realmente. Eu sou pobre, mas eu sou mas eu sou difícil, né? Eu sou pobre, mas eu sou difícil, tal, não sei o quê. E ele guardou pro final. Bom, vamos lá. Vocês viram aqui tudo, enfim, o Arthur estava muito mais bem preparado, e não só na paixão, né? Porque, de novo, paixão, lógica e autoridade, mas ele trouxe elementos de autoridade, ele trouxe elementos de lógica, ele trouxe os fatos e o outro lado não conseguiu contrapor. E aí, quando ele perdia totalmente o prumo, ele levava para outro ponto, não respondia, se queixava e não dava a resposta. E foi isso que a maioria das pessoas percebeu. Então tome cuidado. Se você vai para uma negociação, se você vai para uma palestra, se você vai para um debate, se você vai para uma mesa de demonstração de um produto, ou você vai numa contratação, né, você vai ser uma entrevista de emprego, não importa, treine antes. Treine o que vai ser, faz um roleplay, faz um faz de conta, o que vão perguntar para você, seja lá o que for, até no chaveco. Treine. Qualquer interação humana é passível de você treinar. É passível de você treinar. Como eu disse, eu treino pessoas há mais de uma década. E as pessoas não precisam ficar decorando teoria da oratória ou decorar gatilhos mentais. Não, ela precisa entender como é que é o formato dela, aquilo que é bom para você trazer e trazer a credibilidade de forma natural, como você vai argumentar, como você vai fazer a pessoa pensar. Isso é a melhor coisa, não é você que vai fazer mostrar que ela está errada, mas é ela, através dos argumentos dela, ela vai se situando e vai percebendo muitas vezes que ela pode ter uma ideia melhor. Isso que é uma negociação, isso que é um debate, onde você traz pontos, onde você elogia um lado, onde você aceita. E eu vi o mamãe fazendo algumas vezes isso, o Arthur, o outro não, né? Nunca pegando nenhum elemento para usar como uma verdade, como algo interessante. Enfim, aqui está muito claro que Arthur estava muito mais preparado e o Borba não estava preparado. Ou seja, na realidade, aquilo que ele se preparou foi ineficaz. Ele trouxe vários papéis, várias coisas, e ele não percebeu que muitas das coisas ali estavam fora de ordem, com datas diferenciadas, ou era alguém falando de alguém, ou existia muito mais um emocional em cima dos três elementos, das meninas menores lá do Paraná, da Ucrânia e de Marajó, né? E do Júlio Lancelotti, que ele não conseguiu absolutamente responder nada. Espero que vocês tenham gostado. Tem alguns links aqui embaixo do livro, da jornada, de repente até do speaker, que é um treinamento somente para 8 pessoas, que eu faço poucas vezes ao ano aqui em São Paulo. Algumas vezes eu faço até fora do Brasil também, em algumas empresas. Quer saber mais?
é só entrar em contato com a gente e a gente faz algo customizado para você também, grande empresário, grande orador, apresentador, político, seja lá o que for. Você precisa ter uma oratória mais consistente, é aqui que você vai encontrar. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.